Boa noite. Ela é jornalista, pesquisadora, professora universitária, biógrafa, escritora. Venezuelana por nascimento, é carioca por vivência, mas traz a baianidade no sangue, literalmente. Minha convidada de hoje é autora de 3 livros sobre Dorival Caymmi e a proximidade vai bem além das letras. Eu recebo hoje Stella Caymmi. Boa noite, Stella. Ô, Silvana, prazer é todo meu. O prazer é meu. Stella, você está aqui na Bahia fazendo uma homenagem ao seu avô, né, com o lançamento do novo livro, O que é que a Baiana tem? E eu queria saber se foi coincidência que esse lançamento aconteceu exatamente no dia em que se completou aí 5 anos que nós perdemos Caymmi. É o que a gente chama de acaso feliz, né? Alguém ali no céu, no alto, os orixás, Senhor do Bonfim, Nossa Senhora, decidiram que nos 5 anos de saudade de Caymmi e Stella, eu estivesse aqui lançando O que a Baiana tem na casa do Jorge Amado. Sim. Olha que beleza, irmãos de esteira, Obás de Xangô, amigos. Essa afinidade, ela existia para além do artístico? Eles eram mesmo íntimos, digamos assim? Extremamente íntimos. Ao ponto do Jorge várias vezes dizer, não só em entrevista, mas para mim, que se meu avô fosse escritor, escreveria os livros dele. E se ele fosse compositor e cantor, faria as músicas de Caymmi. Eles tinham uma afinidade enorme, porque eles podiam ter o tema em comum, serem baianos de nascença e não terem afinidade. Mas aconteceu esse amor mútuo, essa irmandade. E talvez o Jorge tenha sido mais irmão do meu avô do que o irmão dele de nascimento, que infelizmente morreu cedo, mas era uma criatura adorável. Eu não conheci, Deraldo, mas eu acho que Deus deu no lugar de Deraldo, porque Deraldo morreu em 38. E Caymmi conheceu Jorge Amado em 38. Então, eu acho que Deus deu um presente. Jorge Amado, um presente para todos nós, para a família. Zélia e Jorge. Agora, como é que foi a criação desse livro, né? Quer dizer, você já convivia com o seu avô, óbvio, mas assim, teve muita pesquisa? Você descobriu coisas novas no acervo dele? Bastante pesquisa, bastante trabalho. Entrevistas, né? Entrevistas, com ele. Entrevistas sem falar nos arquivos, nos acervos propriamente ditos, né? Porque eu pesquiso Caymmi desde 1990. Eu comecei a entrevistá-lo em novembro de 1990, para a biografia. E aí, enquanto isso, atuava como jornalista, fiz assessoria de imprensa, textos, freelas, tem que trabalhar, né? Claro, né? E aí... E com isso, sossegadamente, quando eu estava com ele, levava minhas fitas cassete, ainda era cassete, porque isso, vamos dizer, anos 90, aquele gravador cassete. Então, quando eu vi, eu tinha feito 80 horas com ele, ao longo, até começar a realmente fechar a pesquisa e começar a escrever, que foi em 98, quando saiu meu patrocínio. E eu já tinha assinado contrato, foi quando eu assinei contrato com a editora 34, para fazer Dorival Caymmi, o Mário Tempo, que é a biografia. E foi uma loucura, porque nesse livro tem 5 discografias, tem 2 cadernos cor com as pinturas de Caymmi, que ele pintava, eu fazia questão de que as pessoas soubessem desse aspecto tão importante, que ele tinha paixão. Eu vou fazer um parênteses aqui com relação à pintura do meu avô. Ele, quando fecharam os cassinos, já no governo Dutra, ele ficou muito desapontado, muito assim... E ele foi se refugiar na pintura. É mesmo. Verdade. Aí a minha avó pediu ajuda para o Jorge Amado. Porque tem uma história, dentro da história, que é o seguinte, Jorge Amado e Samuel Weiner foram os padrinhos dos meus avós de casamento. Padrinhos, modo de dizer, testemunhas, porque não tinham dinheiro para pagar um casamento. Então, foram ali no cartório. Mas as testemunhas é Samuel Weiner, jornalista, e Jorge Amado, jornalista, escritor. Padrinhos, né? Padrinhos. E o Jorge Amado, logo para sacanear meu avô, já se auto-intitulou padrinho da minha avó. Porque a partir daí ele foi defender minha avó do meu avô. E qualquer coisa de rabo de saia, ele já entrava. Então, Jorge Amado... Eu estava falando de Zélia... Da pintura, né? Pintura. Que ele se exatamente. Então, minha avó, ele se auto-intitulou padrinho. E minha avó também, né? Então, recorreu ao Jorge porque ela sentiu que meu avô ia todo para a pintura e estava quase largando a música. Jorge Amado aí entrou de cabeça e digo, não, senhor, você não vai fazer isso. E não deixou.
graças a Jorge Amado. Provavelmente ele não deixaria a música, provavelmente seria uma fase logo depois, mas foi graças a Jorge Amado. Mas foi aquele amigo próximo, foi né? Amigo, muito amigo. E eles se conheceram no Rio, porque quando meu avô chegou, meu avô Dorival chegou em 1938. Ele era bem novo, né? Bem 23 jovem. anos. Ele completou 24 no Rio, porque ele pegou um navio Itapé dia 1º de abril. E os amigos não foram se despedir, só Zezinho. Sabe por quê? Acharam que era 1º de abril, que era mentira. Aí estão comendo mosca até hoje. Aí, não me despedi do Dorival. Foi só Zezinho e meu bisavô Durval se despedir. Chegou 4 de abril no Rio de Janeiro, veio de navio, foi de navio. E aí, dia 30 ele fez 24 anos, exatamente. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre a vida de Dorival Caymmi no Rio de Janeiro. Entrevista coletiva volta em instantes.